Olá, gente! Estão abertas mais uma vez as portas do nosso podcast semanal Casa do Garay. Um podcast que não é meu, não é seu, porque ele é nosso. E qual é o objetivo do podcast Casa do Garay? É justamente trazer profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade para enriquecer o teu conhecimento. E hoje eu trouxe aqui uma dentista com especialização em oncologia. Olha isso, eu estava doido para que esse dia chegasse. Irian Grace, muitíssimo obrigado por você estar aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Robson, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui e espero que seja uma entrevista super bacana, que vocês gostem bastante. Eu tenho certeza que vai ser. A gente começou a conversar, eu te convidei, eu vi lá o teu perfil, você tem todo o perfil de estar aqui no nosso podcast, que a gente começou a conversar, conversa daqui, e o que me chamou mais a atenção, né? Além de eu te olhar e achar que você fosse a filha da Irian, porque você tem um rostinho de criança ali, nós já conversamos sobre isso, é a atividade, assim, a especialidade que você escolheu da odontologia. Eu tenho um ano de entrevistador e eu nunca entrevistei uma dentista oncológica. Eu falei para você, né, que você falou, não, que eu sou de Petrópolis ou Teresópolis. Né? Eu falei, não importa, você tem que estar no nosso podcast, tanto que eu te convenci e que você veio. Que bacana que você está aqui, Irian. Que atividade bacana que você escolheu. Como é que aconteceu a especialidade? Assim, ninguém nasce querendo ser dentista oncológico. Pô, isso aí a gente sabe. Como é que aconteceu isso na tua vida? Fala para mim. Bom, então, o que aconteceu comigo foi a minha avó, né? Minha avó era tudo para mim. Eu perdi a minha avó teve câncer. E minha avó ficou internada 1 mês no hospital, aqui no Cosme Velho, aqui na cidade do Rio. Uhum. E a minha avó teve diversas complicações enquanto estava internada, né? Não com relação ao câncer em si, porque a minha avó não chegou a fazer quimioterapia, né, nenhum tratamento para o câncer, mas durante a estada no hospital ela teve complicações por conta, né, de estar no hospital. E aí eu estava no iniciozinho do 6º período, ainda não tinha nem começado, eu tinha acabado de entrar no 6º período, e eu me vi na necessidade de estudar sobre odontologia hospitalar. Falar, eu preciso aprender isso aqui porque não tem dentista no hospital, e infelizmente isso é uma realidade gigante no nosso país. A boa parte dos hospitais não tem dentistas, e os pacientes ficam à mercê de diversas complicações. Minha avó foi para o CTI, teve complicações lá. E aí eu me vi na necessidade de estudar sobre isso. Eu resolvi o quadro da minha avó, só que a minha avó, pouco tempo depois, foi submetida à cirurgia e faleceu na cirurgia. E aí eu falei que aquilo ia ser o meu propósito de vida, que eu ia fazer pelas pessoas o que não fizeram pela minha avó. E aí, cá estou. Cara, que bacana, cara. Bacana escutar isso, porque você vê, eu acho bonito, até me emociona um pouco, porque muitos profissionais vão pelas atividades que dão lucrativas, dinheiro, né? Que dão lucro. E você vai por um propósito, né? De uma pessoa. A gente está se conhecendo hoje, mas eu tenho certeza que vai ser uma amizade que a gente vai levar o resto da vida. Com certeza. E é bacana quando eu escuto que a pessoa faz aquilo que a pessoa ama. Isso eu falo, essa é uma pessoa próspera. Amém. Né? Essa é uma pessoa Amém. próspera. Só pelo fato de fazer o que ama. Assim como o Luiz Penido, o quiropraxista, esteve aqui, assim como esqueci o nome dela, Giovana Frange, esteve aqui, fotógrafa, e falou, nós não trabalhamos, nós estamos sempre de férias, né, quando você faz o que você gosta. E quando você falou em oncologia, veio bem uma história de uma amiga minha, que é a Nádia Levi Fux. Um beijo para a Nádia. A Nádia é formada em muitos anos em Direito, e já mais cascuda, vamos falar assim, né? Ela resolveu estudar veterinária, se formou em veterinária, fez especializações ali em comportamento animal e depois fez outra especialização em oncologia veterinária. E ela falou, Robson, é muito pesado. É muito pesado, e eu meio que saí dessa área, né? Então eu vejo você... É uma menina nova, né? A gente tem praticamente a mesma idade, eu não sei, mas deve ser isso. Eu sempre brinco, tá? Ela fica me olhando assim, não é possível que tá falando a verdade. É que eu sofro bullying, tá? Quando eu falo isso, as pessoas riem. Uma pessoa educada, gente. Tá vendo? Uma pessoa educada é isso. Porque eu falei que eu tava a mesma idade que ela ficou assim, ó. Cara de paisagem. Paralisada. Voltando aqui ao assunto sério, então a Nádia meio que desistiu disso.
como é que surgiu, né, você já pensou em desistir da oncologia ou como é que surgiu esse papo de, cara, eu vou ali, além da história que você me contou da sua avó? Nunca, jamais, em hipótese alguma, eu cogitei desistir da onde eu tô, que é a oncologia, né? E também, obviamente, a odontologia hospitalar, porque a gente não atua só nos consultórios, a gente atua principalmente no paciente internado, né? Então, primeiro, né, começou tudo com a minha avó, né? E depois com o desafio. Quando eu era pequena, eu queria fazer veterinária, inclusive. É, né? Sério? Olha. Eu queria ser veterinária. E eu desisti quando eu perdi um bichinho meu, que era o meu porquinho da Índia. Que eu fiquei louca com a morte dele, eu fiquei muito mal. Mas até hoje eu sou alucinada pelos animais. Eu acho que muita gente fala isso. Você tinha que fazer veterinária, porque você é apaixonada. Eu sou vegetariana por conta dos animais. Mas eu não consigo... eu acho que eu ia chegar mais ou menos como a sua amiga ficou. Eu ia me culpar tanto, eu ia ficar tão mal, aquela coisa dos animais. E eu consigo ser mais racional com humanos do que com bicho. Bicho, eu sou totalmente sentimento. E aí, eu acredito que se eu consigo usar o meu tempo, usar a minha cabeça, usar o que eu sei, as especializações no geral, para o bem das pessoas, de forma que isso, de fato, entregue um bom trabalho, é por ali que eu vou. Então, um dos motivos, né, para eu não ter desistido da oncologia certamente foi a minha avó. Quando eu cheguei na oncologia, eu vi os pacientes oncológicos, eles são totalmente diferentes de todos os outros pacientes que eu já tratei na minha vida. Eles têm uma... Eu falo que, por exemplo, eu queria muito fazer pediatria se pediatria fosse oncopediatria. Porque as crianças da pediatria são... Eu não sei explicar, são pacientes que vêm com um propósito, uma luz diferente. Eu não sei explicar realmente o que eles têm, eu só sei que eu sou apaixonada por isso, por eles, por cuidar deles. E eles são o tempo inteiro gratos, eu aprendo demais com eles, porque é o tempo todo, assim, é um tapa na cara da gente mesmo, sabe? A dificuldade que a sua amiga viu, eu vejo literalmente como um tapa na cara, entendeu? Todos os dias você está ali na frente de uma pessoa que está vivendo uma situação muito difícil, dolorosa, a família daquela situação toda ali, vivendo aquilo, porque o familiar vive tanto quanto o paciente. Sofre tanto quanto, acho que sofre até mais. Muitas vezes, os pais, é sempre muito tocante, assim. Principalmente quando é criança, né, que você falou, né? Criança, mas graças a Deus as crianças respondem muito bem ao tratamento. São os que melhor respondem, tem a relação, né, com o imunológico da criança, com o tempo de renovação celular. A gente está falando de um paciente que não tem comorbidade na maior parte das vezes, né, claro. Então, tudo eles respondem muito bem. Então, basicamente é isso, assim. Eu acho que é por isso que eu fiquei tanto nessa área da oncologia. Eu não sei se eu respondi o que você perguntou. Não, você respondeu. Não sei se eu fui redundante. E quando você falou assim da questão da veterinária, eu quis ser veterinária. Minha filha é veterinária, minha filha tem 24 anos. Ah, eu admiro muito sua filha. Desde já admirei muito ela. E ela desde criança fala que queria ser veterinária, está estudando, está se formando, né? Um beijo para a Sara. E ela... Você tinha essa mania também, você falou, eu queria ser veterinário, de pegar bicho na rua, e você tinha isso, porque vocês, jovens, vocês querem transformar a nossa casa num, sei lá, né, num hospital veterinário. Como é que foi isso? Mãe, você podia estar aqui para falar, né, porque saiu do seu bolso. Então, sim, quando eu tinha, nessa minha época aí, que inclusive eu tinha meu porquinho da Índia que morreu, né, eu tive 2 cachorros de raça antes, né? Quando era criança, eu tive uma Rottweiler e uma Pastor Canadense. Quando eu perdi as 2 cachorras, eu estava meus pais tinham acabado de se separar, eu tinha acabado de perder minha outra avó, então eu estava numa fase muito ruim da minha vida. E aí colocaram uma caixa com 5 cachorrinhos na porta da minha casa, lá em Teresópolis. E aí eu fiquei alucinada pelos cachorros, que eu queria ficar com os cachorros. Aí minha mãe, tá bom, vou deixar, a criança tá aqui definhando de tristeza, um monte de coisa. Deixou eu ficar com os cachorros. Só que dos 5 cachorros, um dia, tinham 20. Porque eu andava na rua, catava cachorro, aí os cachorros apareciam lá em casa. Ai, mãe, o cachorro. Mais um. Aí chegou no 20º, minha mãe parou e falou, minha filha, não está dando mais. Pelo amor de Deus. Aí eu falei, tá bom. Aí eu segurei minha onda, segurei o pagode, fiquei só com 20. E assim foi. Só com 20. Sua mãe louca. Só que aí o que acontece? Os 20 nunca mais parou de ser 20. Porque o que acontece? Tinham 10 grandes, aí
vinha uma cadela, cruzava com outro cachorro, saiu mais 10. Aí eu, mãe, era a lei da mais 2. Minha mãe, Iriam, não, por favor. Aí, 22. Mas ia indo. E aí hoje eu só tenho um, que é um Golden. O meu sonho desde criança era ter um Golden, mas eu tenho umas peculiaridades referentes a comprar cachorros. E aí eu falava, eu só vou ter um Golden se alguém me der. Olha. E aí eu ganhei o meu Golden. E ele é tudo na minha vida. Ele é tudo. Ele me salvou quando eu perdi minha avó. Eu estava numa depressão horrorosa. E ele trouxe luz para minha vida. Então, assim, para mim, eu acredito muito nisso. Os animais, eles têm isso. Eles devolvem luz, o amor deles. Vida, Eu li um adesivo atrás de um carro que eu nunca esqueço. Eu sempre falo para todo mundo que eu queria ser 2% do que o meu cachorro acha que eu sou para ele. Nossa, total. Meu cachorro é meu maior fã. Não é isso? O Bolha é o meu cachorro. Qual o nome do seu Golden? É o Bolha. É o Bolha? Bolha Pototinho. Gente, sensacional. É meu filho. Eu tive um Golden. Eu tive 2 Golden. Um preto, né? Um Golden preto. Não sei se você já viu, que é o Flat Coat Retriever, que eu ganhei de um criador de Golden. É raro. É raro. E um Golden também que eu comprei da doutora Nádia Levi Fux, que eu acabei de falar o nome dela aqui, que ela era veterinária. Tinha a Maison Pet, que era uma pet, e ela me vendeu o Astor, né? Mas o Golden é maravilhoso. Para criança, tudo de bom. então... Tudo de bom. É Eles são malucos. Eles são maravilhosos. Muito loucos. Vamos lá. Nós escolhemos um tema principal, que é a oncologia na odontologia. E eu separei algumas perguntas para você aqui, né? Qual é o papel do dentista que cuida de pacientes oncológicos? É a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você. Eu fiz várias perguntinhas aqui, você deve falar, ai, Robson, essa daí, mas eu sei que você vai, que eu sempre falo aqui no programa, matar no peito e jogar no ângulo ali, que eu já vi que você é cheio de experiência aí. Fala para mim, qual é o papel do dentista que cuida de pacientes oncológicos? Então, o papel do dentista oncologista ou oncológico, né? Ou seja, o papel do dentista que trata de pacientes oncológicos é justamente a gente pegar esses pacientes que não só têm câncer, mas têm diversas outras comorbidades, diversas outras questões, e tratar eles como um todo. Mas, objetivamente, o paciente que a gente está tratando tem algum tipo de manifestação oral, porque a área de atuação do dentista é a boca. Sim. Então, esse paciente ele precisa ter algum tipo de alteração na boca, que vai ser em decorrência da radioterapia em região de cabeça e pescoço, porque a radioterapia ela é um tratamento local. Então, se você faz radioterapia na mama, os efeitos vão ser só na mama. Certo. Na região da pelve, vai ser só na região da pelve. Na boca, vai ser só na região da boca. Então, principalmente esses pacientes que vão fazer ou já fizeram um transplante de medula óssea, e varia do tipo de transplante, se ele é autólogo, ou seja, se as células vieram do próprio paciente, né, foram tratadas e devolvidas para o próprio paciente, ou se foi alogênico, que é quando o doador é uma outra pessoa. Né? E esse, principalmente o alogênico, tem muita consequência em boca. O tratamento para fazer o transplante é muito complicado, é muito forte, né? A quimioterapia é muito forte para o paciente. E todos os outros tipos de cânceres que envolvem quimioterapia, né? Porque tem diversas quimioterapias que causam manifestações em boca e a gente age ali prevenindo e tratando essas complicações. E, claro, todos os pacientes que fazem cirurgia, não só oncológicos, qualquer paciente que vai ser submetido a uma cirurgia é fundamental ir antes no dentista para a gente saber se a cavidade oral dele está boa, porque às vezes o paciente tem uma cavidade oral super debilitada, uma higiene oral muito insatisfatória e isso é um foco de infecção. Sim. Então, a gente está falando de um paciente que vai depois para um CTI, para uma unidade de pós-operatório, vai ficar lá, pode ficar entubado, inclusive, e aí entra uma outra parte da odontologia hospitalar e pode ter uma complicação muito maior por conta disso. E se ele tivesse ido antes no dentista, nada disso aconteceria. Olha só, e você está falando até... você vai falando e eu vou imaginando coisas e vou falando para você, como leigo. Porque tem muita gente que fala que, poxa, quando a pessoa entuba, ela pega mais infecção. Pode ser, então, por causa dos dentes ali? Com certeza. Uma das principais questões, né, uma das principais causas de morte nos CTIs, não tenho 100% de certeza, mas se eu não me engano, é o top 3. A top 3 é a pneumonia associada à ventilação mecânica. E existem diversos estudos, né, que é a PAV, ou é PAVM, né, no final, diversos estudos que comprovam que o biofilme, né, as bactérias da boca, são responsáveis por isso também. E aí, como é que elas fazem? Né?
o paciente fica entubado, né? Então tá de boca aberta o tempo todo, com um tubo passando pela boca. E aí o paciente fica ali com todos aqueles micro-organismos da boca ali colonizando ao redor do tubo. Esse tubo vai chegar onde? Na região ali próxima do pulmão, da traqueia, e depois permite, né, que faça ali a respiração do paciente, né, mecânica. E com isso as bactérias vão descendo e, enfim, a gente tem as pneumonias aí que são super graves, levam a muitos índices de óbito, né, aumentam exorbitantemente os gastos hospitalares com medicamentos, o tempo de internação. Um paciente que poderia ficar bem menos tempo num CTI, a gente vai dobrar o tempo dele, ele pode virar óbito por causa disso. Paciente com traqueostomia também tem muito risco de desenvolver pneumonia associada à ventilação mecânica, porque ele também está associado a uma respiração mecânica, né? Só que nesse caso ele não tem um tubo. Ele tem aqui, né, o dispositivo que fica diretamente ligado aqui, né, na traqueia, e a partir disso ele tem a respiração. Mas, obviamente, né, se tem um dispositivo aqui, ele também está de boca aberta, alguma coisa do tipo. Claro. Desce da mesma forma. Está suscetível então, ali a entrar qualquer bactéria. Com ali, certeza. Né? E aí a gente tem, né, a pneumonia associada à ventilação mecânica, que se a gente tem no CTI o dentista, como é o caso do Hospital de Ceilândia, em Brasília, a gente consegue reduzir em até 100% dos casos de PAV. Então, a gente está falando que os pacientes não vão ter tantos gastos para o hospital e para a própria família, não vão ter tantas morbidades e nem mortalidades, né, relacionadas a isso. Então, tá aí a importância da odontologia hospitalar. Você tem que vir com política aqui, gente. Pois é, eu acho que eu vou começar a fazer isso. Aproveitar agora. Vote em mim. Vote nessa menina aqui, gente, pelo amor de Deus. Vou mudar a sua vida. Eu acho que você vai ser um excelente político. É porque, assim, eu acho que os projetos são ideias colocadas em prática, né? E você já levantou uma bola que eu nem sabia. Porque no outro dia mesmo meu filho estava com dor de dente, e minha esposa virou e falou assim, não, se a gente levar ele no hospital, essa hora o hospital público tem dentista. Não é assim, né? Nem sempre. Irian? Nem sempre vai ter. Até que, assim, os hospitais públicos têm mais do que os hospitais privados. Normalmente tem porque tem a buco. Só que a bucomaxilo, né, que é quem faz toda a parte cirúrgica oral maior, né, que a gente chama. Então, o paciente, por exemplo, que sofre um acidente de carro, na maioria das vezes, quem vai operar ele é o bucomaxilo, né, nos hospitais e tudo mais. Cirurgias muito difíceis de serem feitas de siso, por exemplo. O especialista em fazer isso é o bucomaxilo. Só que o buco não é a mesma coisa que o dentista especializado em odontologia hospitalar, que trata ali dessa parte. Ele é como se fosse o grande cirurgião. Por exemplo, você não vai ver o cirurgião médico, né, o cirurgião de cabeça e pescoço, por exemplo. Você não vai ver ele perambulando o tempo todo no CTI, porque no CTI tem os médicos intensivistas. Certo. E é mais ou menos, mal comparando assim, do que isso. A odontologia hospitalar é como se fosse o intensivista, o médico intensivista, e o buco é como se fosse o cirurgião de cabeça e pescoço, que eu falei, né? Ele operou, botou no CTI, mas não é a obrigação do buco ir lá para o CTI, ficar olhando e fazendo limpeza do paciente. Ele vai fazer isso no paciente dele. Né? Ele vai olhar o paciente dele, mas ele não é obrigado a fazer isso no resto do hospital. E, infelizmente, tem muito hospital que bota isso para o buco fazer. Só que não é para fazer. Isso é função da gente, do dentista de hospital, que faz essa parte intensivista e de enfermaria, enfim, de tudo. Você já trabalhou em hospitais? Sim, assim, já trabalhei. Desde a minha época da faculdade, eu estudei na FRJ e lá a gente tinha, né, uma eletiva, né, uma matéria que a gente ficava dentro do hospital universitário e a gente atendia os pacientes lá, supervisionados, né, pelas professoras, que são maravilhosas, né, e a gente fazia, né, a rotina ali e tudo mais com eles. Quando eu me formei, logo que eu saí, eu pedi autorização para minha professora, que eu falei, eu gostei demais, eu quero continuar, eu já tinha perdido a minha avó, né, gostei demais, quero continuar acompanhando o serviço, posso fazer isso como um estágio? E eu permaneci. Então, basicamente, desde 2019, que foi quando eu me formei, eu tô dentro de um hospital. E tô até hoje dentro de um hospital. Eu acho que você nasceu no hospital, você se formou no hospital, porque tu tá falando 2019, você nasceu quando, gente? Eu tô entrevistando aqui, eu já não sei mais de nada aqui. Que bacana. Direto. E aí, a residência, né? Eu fiz residência no INCA. E a residência no INCA, Na então, Cruz Vermelha? Na Cruz Vermelha. Olha! E lá é o hospital inteiro, né? Os residentes tocam o serviço no hospital todo. Então, se eu não me engano, eram 12 andares que a gente olhava. Uau! Não, e ali eu acho que é a maior escola que tem. Demais. Né? O demais. meu pai ficou internado ali, meu pai infelizmente teve um câncer
né, de pulmão, e ele infelizmente foi a óbito ali no INCA, mas era o hospital referência que tinha para o tratamento dele. Mas o INCA é excelente. Aqui no Rio, que tem residência em oncologia na área de odontologia, né? A gente só tem 2 hospitais, que é o HCE, que é o Hospital Central do Exército, Sim. e o INCA. A gente também tem no Hemorrio, mas aí não é para oncologia, é para hematologia. Só que eles também lá têm oncohemato, né? Que seriam doenças hematológicas oncológicas, como, por exemplo, a leucemia, os linfomas. Então, eles também tratam disso lá. Sim. Mas lá, por exemplo, eu saio, e no HCE, né? A gente sai com o título de especialista em oncologia. Mas no Hemorrio sai com o título de especialista em hematologia, por exemplo. Entendi. A gente estava conversando aqui e você estava falando dos tratamentos, você estava falando de manifestações, né? E assim, eu queria... E a gente está aqui, o nosso objetivo é passar realmente informações para os nossos seguidores. Então, eu vou te fazer perguntas aqui que você vai falar, Robson, realmente eu vou explicar isso para você entender melhor. Eu queria entender melhor quais são as manifestações que surgem nos tratamentos oncológicos. Você pode explicar para mim? Nossa, tratamento oncológico tem muita manifestação em boca. As pessoas acham que não, mas tem muito. Como eu tinha falado, né, a gente tem modalidades de terapia que a gente pode fazer para o paciente. Então, cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Isso. A cirurgia e a radioterapia são 2 tratamentos localizados. Então, os efeitos vão estar relacionados naquele lugar, né? Então, o paciente que faz radioterapia em região de cabeça e pescoço, esse paciente precisa obrigatoriamente ir no dentista antes de permanecer para o resto da vida. É um casamento. Certo. O paciente que faz cirurgia, sem contar com a parte que eu falei, né, de preparo para ele ir para a cirurgia e tudo mais, mas pensando na cirurgia de cabeça e pescoço, né, da região de cabeça e pescoço, é fundamental que ele também acompanhe com o dentista, porque uma parte da estrutura pode ser removida, né? Então, por exemplo, o paciente pode perder o palato, né, que é o céu da boca. Sim. Porque tinha um tumor ali, fez a cirurgia, removeu, né? E aí, imagina, se você perde seu palato, o que tem ali em cima? Cavidade nasal. Uau. E aí, o que vai acontecer? Você consegue comer? Não. Então, você vai precisar para sempre de uma sonda para se alimentar. Meu Deus. Só que, na odontologia, nós temos uma especialidade chamada prótese bucomaxilofacial, que são próteses igualzinho, por exemplo, a dentadura. Sei. Só que elas têm um volume superior, e no INCA a gente oferece isso de forma gratuita para o paciente, inclusive. E tem um volume maior, que a gente chama de obturador, e ela encaixa perfeitamente na boca do paciente, consequentemente ele consegue se alimentar, devolve função, estética, qualidade de vida. O paciente consegue falar normal, porque muitos deles acabam falando de uma forma mais anasalada. E, então, assim, é maravilhoso essa parte. E, quando a gente fala de quimioterapia, a gente tem diversos quimioterápicos que causam várias manifestações em boca. E quais são essas manifestações, né? A gente pode ter manifestações relacionadas à queda do imunológico, então muitas infecções virais podem aparecer. A gente vai ter a mucosite, que é a principal delas, né? A principal manifestação aguda, né? A curto prazo da quimioterapia, que vai acometer aí 40% a 80% dos pacientes que fazem químio. A gente vai ter manifestações relacionadas que podem ter relação ali com a parte de bactérias mesmo da boca, que podem ser exacerbadas, né, por conta da queda do imunológico. Quando a gente fala da radioterapia, nossa, a radioterapia é o que mais tem na região da boca, claro. A gente tem a mucosite, que acomete 100% dos pacientes. A gente tem a osteoradionecrose, que aí é futura, né? É uma necrose óssea que pode acontecer por alguns fatores, né? Mas ela é crônica, é uma consequência a longo prazo que pode vir a acontecer depois da rádio. Tem a candidíase, que é muito comum, porque como é uma ação local, a gente está falando de modificação na flora naquele momento ali. Então, as bactérias diminuem, que estão sempre em equilíbrio, né, com os fungos. Então, se você diminui a quantidade de bactéria, você aumenta a quantidade de fungo, mais suscetibilidade, né, de desenvolvimento de candidíase. Tem cárie de radiação, tem xerostomia, que é sensação de boca seca, tem a hipossalivação, que é a baixa da saliva, literalmente, porque destrói as glândulas salivares. Tem a disfagia, que é a dificuldade para engolir, tem a odinofagia, que é a dor na hora de engolir. Tem a questão relacionada ao paladar, que o paciente fica modificado. O paladar, por exemplo, do paciente que faz radioterapia, eles tendem a preferir alimentos mais doces. E aí a gente está falando de uma integração absurda que a gente tem que ter com a nutrição. A oncologia, ela nunca vai trabalhar sozinha. A gente precisa trabalhar com todas as especialidades. Ela é multiprofissional. Então, a gente está falando que eu preciso estar o tempo todo conversando com a nutricionista, porque esse paciente está preferindo alimentos mais doces, consequentemente, a gente tem o quê? Cárie.
Só que a gente já tem na radioterapia cárie de radiação. Caramba. E aí a gente também tem a baixa da saliva. Então tudo nesse paciente é mais suscetível a desenvolvimento de cárie, desenvolvimento de N questões. Nossa, eu ficaria o dia inteiro aqui falando sobre isso. Imagino, eu já estou aqui, Malu. Tem muita coisa. Que você fala os nomes técnicos, mas também você explica o que é. Senão fica aqui, igual aquela consulta que eu pego um médico técnico, ela sai falando o nome para você, eu tô com tudo isso. Querido. Mas sou uma nova Não entendi nada. Tá certo. Quais são os tratamentos, né, realizados pelos dentistas oncológicos? Então, os tratamentos que nós costumamos fazer, né, eles variam muito com relação ao que o paciente está recebendo, né, a terapia dele. Então, se o paciente, vou dar um exemplo, o paciente tem linfoma e o paciente está fazendo quimioterapia. A quimioterapia para o linfoma, tem vários tipos de linfomas, então estou generalizando, tá, a quimioterapia para linfoma, mas boa parte delas é agressiva e, consequentemente, a gente vai ter queda do imunológico e mucosite. Se tem queda do imunológico, a gente também pode ter infecções virais, como a herpes. Então, a gente vai sempre pensar que esse paciente pode vir a ter alguma coisa disso aqui, né? Então, a gente vai observar nesse paciente se ele vai aparecer com alguma lesão herpética. Se tiver, a gente pode fazer a laser terapia, que é um tratamento excelente para isso, mas que deve ser feito por profissionais habilitados em laser terapia. Existem cursos que fazem, né, de habilitação, porque o laser, infelizmente, hoje, ele virou um aparelho banalizado. Muita gente sai fazendo a laser terapia e não tem muita ideia do que está fazendo. Porque, assim, quando você olha por fora, é muito simples. É só botar a luzinha ali e acabou. Mas não é bem assim. A própria laser terapia para lesão herpética, se você bota de uma forma errada, você pode botar a herpes na boca do paciente inteiro. Caramba! Você estoura tudo. E aí ninguém entende por que não está resolvendo. Às vezes você tem que fazer uma técnica de laser terapia que a gente chama de APDT, que a gente usa um fotossensibilizador na região que vai se conectar com os vírus, micro-organismos, enfim, isso serve para todos os tipos de micro-organismos. Vai se conectar ali, expor mais, digamos assim, para a luz do laser e eles vão morrer de forma mais fácil. Né? Então, tem diversos tratamentos que a gente pode fazer com a laser terapia. Então, é um deles que a gente faz. O laser, ele é excelente para prevenção e tratamento de mucosite também. A gente também vai fazer para os pacientes que podem vir a desenvolver, né, uma osteonecrose medicamentosa, que é a mesma coisa da osteoradionecrose, mas relacionada a medicamento. Então, é uma necrose do osso causado por um medicamento específico. Nesse caso, a gente está falando de medicamentos das classes dos bisfosfonatos e dos antirreabsortivos, antiangiogênicos. Tem algumas classes, né, que são os nomes feios, mas que são causadores disso, mas que podem desenvolver. Obviamente, não é porque você toma que você vai ter. Tem fatores causais, né, da complicação. A gente tem também, relacionado à radioterapia, né, a mesma coisa, mucosite, as infecções fúngicas, futuras, né, cárie de radiação. Então, a gente tem que preparar esse paciente sempre pensando no bem depois, assim, porque todas as principais complicações da radioterapia em região de cabeça e pescoço são crônicas. Então, você tem que pensar que, por exemplo, tem um paciente aqui agora que vai fazer radioterapia na boca. Eu tenho que pensar que ele, daqui a algum tempo, não vai poder extrair um dente. Porque a região que ele fez a radioterapia chegou a uma dose muito alta e a consequência de extrair um dente pode ser a osteoradionecrose. E aí, se você tem uma necrose naquela região, não cicatriza. Então, você tem um osso necrosado exposto na boca. Então, você tem que sempre pensar a longo prazo, pensar que esse paciente ele precisa de um tratamento imediato, pensando lá na frente. O que pode acontecer? Eu consigo salvar esse dente? Talvez não seja a melhor opção você pensar dessa forma. Talvez a melhor opção seja, esse dente vai me dar problema? Ok. E se der problema, qual vai ser esse problema? Eu consigo resolver? A osteoradionecrose não é tão fácil, assim, às vezes, de resolver. A cárie de radiação ela é causada pela modificação na estrutura dentária. Não só necessariamente porque antes tinha uma cárie ali, mas a radiação muda a estrutura do dente. Então, você vai deixar essa cárie ali? Dá para salvar esse dente para depois? É uma cáriezinha tranquilinha ali. Dá para deixar isso depois para a gente acelerar esse tratamento do paciente ou precisa resolver antes, porque se deixar ali, esse dente amanhã quebra, é uma cárie muito grande, enfim. Então, tudo é muito delicado, né? A gente tem que sempre colocar na balança e, sem esquecer, óbvio, dos pacientes que vão fazer transplante. Esses pacientes são um pouco diferentes, porque a gente tem que pensar no agora. Porque depois, o paciente transplantou, show. A gente vai ficar em acompanhamento com ele, porque existe uma doença relacionada ao transplante, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro. É como se fosse
é a reação da medula. Porque é diferente, por exemplo, do paciente que faz um transplante de órgãos. O transplante de órgãos, o imunológico do paciente é dele, ele recebe um órgão de outra pessoa e ele pode rejeitar esse órgão, porque aquele órgão é um corpo estranho. Sim. Mas no caso do transplante da medula, não. É o imunológico de outra pessoa que vai povoar esse paciente. Então, o corpo inteiro dele pode ser um corpo estranho. Caramba! Então, a gente pode ter o que a gente chama de doença do enxerto contra hospedeiro. E aí pode aparecer, né, quando a gente fala da doença do enxerto contra hospedeiro crônica, pode aparecer muito em boca, é muito comum. E então, assim, tem muitas complicações referentes aos tratamentos oncológicos. Eu ficaria realmente aqui um dia inteiro falando. Não, a gente vai ficar aqui. Para explicar. A gente tem o final de semana inteiro aqui. Eu estou tentando sintetizar, mas é muita coisa. Não, você está doido. A gente tem várias coisas para falar aqui, porque quando as pessoas escutarem eu falar no início do nosso episódio que eu estou com uma dentista oncológica, com certeza foi o que passou pela minha cabeça também, né? Porque a gente vai chegar lá, mas não deve ter muitas profissionais com essa especialização que você tem. Não tem. Não. Né? De milhares de dentistas oncológicos. Não tem. Tem menos, acho que arrisco dizer que nós temos menos de 300 no Brasil. Olha só, gente. Menos de 300 no Brasil. No Brasil. E você é uma delas. Obrigado pelo prestígio, pelo privilégio de você estar aqui no nosso podcast. Nós temos um grupo, né, de dentistas oncologistas e dentistas que atuam em hospitais, né? E só nesse grupo, por isso que eu falei, eu arrisco dizer, né, eu não tenho, óbvio, conhecimento de tudo no Brasil, mas só nesse grupo a gente tem menos de 200, não, um pouquinho mais de 200 pessoas. Só que aí tem gente que fez residência só em odonto hospitalar, gente que fez um paciente com necessidades especiais, gente que fez oncologia. Então tem uma mistureba ali. Mas, tem muito pouco. Muito pouco, né? Então as pessoas devem achar que dentista oncológico é só para quem tem câncer de boca. E você tá me dando assim milhares de opções de outros cânceres que vai lá e afeta a boca. Total. E o dentista tem que estar ali. Você já está falando, já estou pensando no INCA. Olha só como é que a minha mente já foi lá para a Cruz Vermelha. Tipo assim, tem algum dentista lá para atender? Tem. Tem? Não, o INCA é excepcional. Excepcional. Lá a gente tem uma conversa muito grande com toda a equipe médica multiprofissional, tudo. Eles sempre enviam os pacientes para a gente antes. Os médicos, logicamente, já têm total conhecimento sobre os tipos de quimioterápicos que vão causar consequências em boca. A Cabeça e Pescoço tem uma conversa super bacana com a gente. O CEMO, que é o Centro de Transplante de Medula Óssea, que fica no INCA também, tem uma super conversa. Eles só começam a fazer a radioterapia no paciente, que a odonto libera, pensando nessas consequências crônicas, né? E só começam a fazer o transplante nos pacientes que a odonto libera também. E isso garante um índice assim, excelente de tudo que você pode imaginar lá. Os pacientes têm um baixo índice, né? Assim, de mucosite, de infecções oportunistas, porque a gente está sempre ali, higiene oral e tudo. Paciente de CTI tem pouquíssimos índices de PAV. Então, assim, tudo isso, e eles documentam tudo. O INCA é sensacional. Sensacional. Tá de parabéns aí a direção do INCA. SUS. Viu? Parabéns aí a direção do INCA, né? Toda a equipe aí que coordena, né, os hospitais do SUS, porque a gente só escuta tacar pedra, né? Só o pessoal apedrejando, que não presta, que não sei o quê. Vai falar com os governantes, porque galera que está ali na linha de frente, os soldados que estão ali, que eu estou com uma aqui especial, estou surpreso aqui, tanta informação bacana. É muita coisa. Né? Não, é muita informação bacana aqui. E vinda de você, jamais subestimo a inteligência de quem vem aqui no meu podcast, mas você é surpreendente, porque eu vejo uma menina com tanta experiência, eu fico pensando assim, cara, já pensou em dar aula? Você já pensou, agora uma pergunta para você, já pensou em dar aula em faculdade? Porque você você fala as coisas de uma maneira tão bacana, tão simples, para eu que sou leigo, eu sou comunicador, não entendo nada aqui de odontologia nem câncer de boca, já aprendi algumas coisas com os convidados que vieram aqui, os especialistas são vocês, mas você fala de uma maneira tão simples, tão clara assim, que você é uma excelente professora. Obrigada, é uma vontade minha. Quem sabe, né? É uma vontade minha. É? Tenho vontade bastante. E você tem uma vida pela frente. Você vai ser uma excelente professora. Ai, que bom, obrigada. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento, ou os principais fatores de risco para o desenvolvimento de um câncer no geral, Iria? Então, quando a gente fala de câncer no geral, é generalizar demais, né? Porque os cânceres, eles são particulares, né? Assim,
Uns têm causa, por exemplo, totalmente ali genética, outros têm uma causa mais de fatores ambientais. Mas, assim, se eu fosse colocar num geralzão, botando todo mundo no mesmo saco, tabagismo e etilismo, lá em cima, principalmente quando a gente fala de câncer de boca, né? O tabagismo e o etilismo associados, a gente aumenta aí o risco em mais de 20 vezes de possibilidade de desenvolvimento de câncer de boca, né? Então, tabagismo e etilismo, o HPV. A gente tem vários tipos de HPVs, né? Mas a gente tem os tipos de alto risco e de baixo risco. De baixo risco causam as verrugas, né? Lesõezinhas assim, que podem aparecer tanto na boca quanto na região genital, né? Algumas delas podem aparecer até na pele também, são outros tipos, né? Mas os de alto risco causam câncer, né? E aí a gente tem o câncer de colo de útero, né? O principal causador, se não de todos os tipos, mais de, sei lá, 90% dos casos, né, de câncer de colo de útero são causados pelo HPV. Olha isso. Então, a gente tem o HPV. Também na boca, 70% dos casos de câncer de orofaringe são causados pelo HPV. Então, HPV, tabagismo, etilismo, exposição solar, câncer de pele, câncer de lábio inferior. O que causa um câncer de lábio? Por que causa? Assim, qual é o principal fator de causa de um câncer de lábio inferior? Então, a exposição solar. A exposição solar? Basicamente... Você botar um bonezinho... Isso, exatamente. Só que, assim, o câncer, ele nunca vai aparecer assim, um câncer, de repente. Não, nunca é assim. Por isso que é fundamental que a gente sempre esteja tanto com os exames em dia no quesito geral, né? Mas as idas aos médicos específicos e ao dentista. Porque o dentista, quando ele olha uma lesão pré-maligna ou que possivelmente, né, potencialmente maligna, a gente consegue, naquele momento ali, olhar e falar, isso aqui a gente tem que resolver, manda para o cirurgião de cabeça e pescoço para ele operar, para tirar no momento em que essa célula ainda não virou um carcinoma in situ, né, que a gente chama, que é um câncer mais localizadinho, a gente não pode nem dizer ainda que de fato é um câncer, né? Mas são os momentos iniciais, né? As fases muito iniciais de lesões que ainda não são cânceres, né? Isso acontece em todas as regiões do nosso corpo. O câncer não nasce do dia para a noite, né? E por isso que é tão importante a gente sempre ir no médico, para o médico olhar, ver se está tudo certo. No caso das mulheres, é fundamental que a gente faça sempre o preventivo, né? Sempre, eu recomendo muito isso. No caso dos dentistas, né? Que a gente sempre vá ao dentista para avaliar tudo. Então... E no caso do câncer de lábio, é muito importante que todas as pessoas, né, que trabalham diariamente expostas ao sol, então pacientes que trabalham na rua com ambulantes, né, vendem coisa na rua, pacientes que ficam em quiosques, em praia, atletas, tudo isso sempre esteja com filtro solar no rosto, na pele, em tudo, mas também protetor solar labial, com FPS, é fundamental, bonezinho. É fundamental porque a gente tem aí, a maioria dos cânceres de pele, por exemplo, são na face. Né? São na região da face, do braço, essa parte anterior aqui. O nariz aqui, né? Que pega muito aqui em cima, né? Os pacientes mais velhos também, porque isso tudo não é do dia para a noite, né? Então, vai ali. Aí, o que você tinha me perguntado, né? Sobre fatores de risco. Tabagismo, etilismo, HPV, exposição ao sol, fatores ambientais no sentido de... questões ocupacionais, então alguns tipos de fumaças, de substâncias tóxicas ali do trabalho do, local, do paciente, né? Existe, inclusive, né, na medicina do trabalho, que faz o PPRA, PCMSO, para ver fatores de risco, para usar o equipamento, né? Sim, que exatamente. Exatamente. Tem isso também, isso é fundamental. Tem os fatores genéticos, né, de hereditário, também tem síndromes que também predispõem, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Plummer-Vinge, né, que é uma síndrome que predispõe ao câncer de boca. A gente tem situações, né, questões relacionadas ao corpo, à imunidade do paciente, como a anemia de Fanconi, que também predispõe ao câncer de boca. A gente tem alguns genes específicos que, se a gente tem esses genes mutados, a gente pode desenvolver alguns tipos de cânceres. O próprio câncer de mama, né, relacionado aos HER, né, HER1, HER2, que também tem relação com outros tipos de cânceres. Então, assim, geralzão, eu diria que basicamente isso. O tabagismo, para mim, é o principal. É o top 1 da tabagismo. Netflix. A gente também tem outros vírus, né? Tem o Epstein-Barr, que também tem relação com nasofaringe. Tem a hepatite, que também é relacionado com câncer de fígado. Então tem muita coisa. Muita coisa. Gente, e você, a pessoa deve estar ali e você fala, claro, tua profissão, você fala com uma naturalidade, as pessoas
Fico falando, meu Deus do céu, é muita coisa. É muita coisa. Eu vou procurar amanhã um laboratório, vou fazer o exame de sangue. Mas você está falando de uma maneira, ela é assustadora. Eu estou aqui assustado, tá? É, eu assustado. já estou até sem pergunta já para te fazer. Estou doido para ir pro Eliel Figueiredo ali, com o Sérgio Franco. Não, pelo amor de Deus. Eu vou me dar, pelo amor de Deus, tira meu sangue, vê o que, é que eu tenho. São foram muitos nomes que eu escutei hoje, muitos nomes. E você falou da prevenção como o protetor solar, e isso independe muito de cor de pele, né? Você tem a pele clarinha, a Vitória, minha esposa, tem a pele clarinha, eu já sou mais moreno, tem pessoas que são mais morenas, menos morenas que eu. Assim, eu sou moreno já, pô, não sei o que, eu sou negão, não preciso. Todo mundo precisa, né? Todo mundo é mó precisa. mito esse negócio de É mito. quanto mais moreno, menos probabilidade tem de câncer de pele. Então, na verdade, assim, a melanina, né? Quanto mais o paciente tem melanina, eu não sou dermato, tá? Mas o que eu entendo sobre isso é que, de fato, a melanina causa uma proteção ali na pele, né? Mas isso não isenta, né? Não faz com que o paciente que tem a pele mais escura, que ele não vá desenvolver câncer de pele. Ele não. tem mais uma proteçãozinha Ele de tem Deus ali. tem um negocinho. É. Mas não quer dizer que não vai ter, muito que pelo passar contrário. protetor também. Agora, paciente de pele muito clara, tipo a minha, assim, É que você não é tem clarinha. nada. A melanina esqueceu lá na Ai, cabeça. não Eu tem com jeito. meus cabelos. Tem que passar o filtro solar direto para sair de casa, vai passar, porque Você passa sempre? Não. Eu gosto dessa sinceridade. Eu também não. Eu também, Deus me fez assim, moreninho nível 3, sabe? Então, não, mas eu tenho. Gente, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Entendeu? Tem que tomar vergonha. Eu tinha que você passar gosta de todo praia? dia. Você gosta de ir à praia? O que você acha? Olha a minha cara. Eu acho que você Assim, gosta e bota uma viseira. não, eu aqui. gosto. Gosta. Mas eu gosto de frio. Você é da Serra, né? Assim, eu morei aqui por muitos anos, né? Por causa da faculdade da residência. Eu fiquei 10 anos aqui no Rio. E agora eu voltei para Teresópolis, porque eu gosto de frio. Eu gosto de frio, eu gosto de cidade pacata, tranquilidade, zero barulho, não enche o saco. Eu gosto disso. Eu pego a Vitória final de semana, vou lá para Petrópolis, vou ali para Melhor coisa. Quitandinha, naquele Melhor Lago Sul, fazer até um merchan aqui, churrascaria Lago Sul, tudo para a sua família. É o patrocínio. Então nós vamos lá, que a gente ama frio também. Você mora lá em Teresópolis, né? Moro. Então você atende no Rio todo? Atendo em todos os lugares. Me chamou, eu vou. Me chama que eu vou. Chama que eu Isso vou. aí é teu lema, né? Um assunto aqui que você falou que eu adoro, que eu ia comentar contigo, é sobre laser terapia. Você faz esse tratamento de laser terapia? Você tem o conhecimento? Você fez o curso lá? Que você falou que é perigosíssimo. Se um profissional não tiver conhecimento de causa, meter aquilo na boca do maluco ali que está precisando, só que ele esquecer, tá vendo o jogo do Vasco Flamengo aqui, daqui a pouco esquece e tira. O cara se enche de herpes. Por causa de uma falhinha, né? Sim. E você faz também. Faço, inclusive, Vasco da Gama. Vasco da Gama. Gente, graças a Deus. Então, a gente Vasco. tá amanhã do programa aqui em São Januário com a minha amiga, né, Irian Grace. Tive que falar, porque falou em Vasco, também. tem que dar o Vasco primeiro e depois fala o resto. Somos vascaínos, sentimento não Ai, para. que bom, então por isso. Amizade eterna. Então, sim, eu sou habilitada em laser terapia, eu fiz o curso no Hemorrio. Infelizmente, agora eles não estão mais fazendo, mas tem diversos cursos excelentes no Brasil inteiro. Eu recomendo muito do Albert Einstein e da USP, né? São 2 cursos muito bons. Aqui no Rio a gente tem no IOA também, que é muito bom. Recomendo demais. Foi uma professora minha, a professora Silvia. Ela é maravilhosa e recomendo muito o curso. Eu acho que, assim, a laser terapia, eu faço o tratamento, eu adoro, é um dos principais tratamentos que eu faço hoje em dia, porque dá para fazer para tanta coisa. Sim. Qualquer lesão, por exemplo, da herpes a gente consegue fazer, a mucosite a gente consegue fazer. Se o paciente, mordi minha língua. Todo dia minha mãe aparece com uma afta, meu namorado aparece com uma afta. Chato. Aí Morde a alguma coisa. bochecha. Toma e faz o laser. E assim, é impressionante. É impressionante Você tem um como laser que embaixo do resolve. travesseiro ali, né? Eu tô com ele aqui. Você pode fazer uma. Quer um negocinho? Ele é maravilhoso. Ele também ajuda muito quando o paciente, por exemplo, tem alguma questão... Lembra que eu falei da osteonecrose, das necroses ósseas? A gente também usa a laser terapia na região que a gente ajuda. Como que o laser funciona, né? A gente vai ter uma ação direta em células que captam luz, que são chamadas de cromóforos dentro dali da região do tecido. Elas reagem com aquela luz, com o comprimento de onda, que nós irradiamos 2 tipos, né? O infravermelho e o vermelho. E a partir disso a gente tem regeneração tecidual ou também analgesia, quando a gente fala do infravermelho, por exemplo. Certo. Né?
E a gente pode fazer para osteonecrose, pode fazer para herpes, pode fazer para mucosite, pode fazer para traumas no geral, pode fazer para parestesia, que é, por exemplo, quando o paciente tem uma dormência, fez uma cirurgia super complexa, Sim. lesionou, teve algum problema no nervo, o paciente ficou dormente, ficou com alguma questão. Tiro siso. Siso, Não tem aquele negócio pode, de tiro siso, vai ficar o resto da vida com aquele pode acontecer também. E aí, porque são consequências de alguns tratamentos, enfim, de questões. E aí, a laser terapia é ótima para a gente ajudar na regeneração ali do nervo. Ou ainda, quando não consegue de fato regenerar, mas devolver um pouco mais da qualidade de vida, da sensibilidade ali do paciente. O que mais que a gente pode fazer? A laser terapia... Eu posso fazer uma pergunta da laser terapia Pode. aqui? Existe diferença do tratamento de laser terapia para tratamento convencional e para tratamento com pacientes oncológicos? Então, as indicações são um pouco diferentes, sim, porque normalmente o paciente oncológico vai ter questão relacionada à lesão pela quimioterapia ou radioterapia, mucosite, ou, no caso da radioterapia, questões relacionadas a uma osteoradionecrose ou da quimioterapia com bisphosphonatos, enfim, de osteonecrose. E as questões de infecções, né? Então, lesões por fungos, lesões por herpes, né? Vírus, lesões por bactérias. No paciente que ele, graças a Deus, né? Enfim, ele está bem, está saudável, a gente vai falar mais de lesões por trauma, úlcera, que no caso é a afta. Enfim, é um pouco diferente, mas isso, por exemplo, não nada obsta do paciente oncológico também morder a língua, por exemplo. Ele também pode. Então, varia um pouquinho no sentido de qual o tratamento que eu mais faço em pacientes não oncológicos e oncológicos, né? Varia um pouco nisso, mas... A minha mãe, por exemplo, né? A minha mãe, ela tinha herpes na boca, no lábio. No lábio. Quando ela pegava muito sol, dava herpes bucal nela. Meu filho também tem... Eu vou levar tudo lá no teu consultório. Leva. Vai tudo pra serra. Vai dar uns rolê. Eu faço home care também. O que eu mais faço é home care. Chama que eu vou em casa. Não precisa nem sair. Essa pergunta que eu ia te fazer, se você faz os tratamentos nos hospitais ou no teu consultório. Você também faz em casa? Eu faço no consultório, mas eu faço principalmente onde os pacientes estão. Se o paciente está em casa, porque como eu trabalho com paciente oncológico, o grosso mesmo dos meus atendimentos é paciente oncológico, eu vou até onde ele está, porque muitas vezes esse paciente está imunossuprimido, né? Está com baixa do imunológico, então é ruim ele ficar se expondo na rua, né? Às vezes o paciente não está bem emocionalmente falando, por exemplo, teve alopecia, né? Queda do cabelo, aí não está feliz, ou teve uma mutilação por conta de uma cirurgia, ou o paciente está internado. Então, o grosso meu hoje é 90% ou até 95% é home care, mas incluindo dentro do home care hospital. Então, o paciente está internado. Tu vai. Ele me liga. Iriam, tô aqui no hospital X, no leito tal, vem aqui que eu tô com não sei o quê. Aí eu vou lá. Ou médico. Oi, Iriam, tô com não sei o quê, paciente aqui, você pode vir aqui dar uma olhada? Eu vou lá. Então, é muito assim, eu vou onde o paciente está. Tu vai. Eu adorei quando você falou assim, não, porque aí a cabeça e o pescoço tem um diálogo legal comigo. Eu fiquei imaginando a família Adams, sabe? Aquela cabeça. A mãozinha. A mãozinha que vai ser. Você falou, não, porque a cabeça e o pescoço tem um papo super aberto com a gente. É mania de falar assim. Não, eu sei que é mania tua, mas pra gente fica assim, caramba, ela conversa com a cabeça e com o pescoço. Cabeça e pescoço. Mania. Odontologia hospitalar. Qual o papel do dentista nos hospitais, Grace? Então, o papel dos dentistas hospitalares, né, ele envolve muito aquela questão que eu tinha mencionado para você do CTI, principalmente, né, os pacientes que estão internados à beira-leito e que não podem sair do hospital. Então, tem alguma demanda, e aí existem diversas demandas que o paciente pode ter, mas normalmente, né, paciente que está internado e é oncológico, pode estar com mucosite, baixa do imunológico, infecção herpética, alguma outra infecção, paciente que está no CTI, está entubado, está tracostomizado, né, então tudo isso envolve ali. Então, a atuação do dentista no hospital, ela é à beira-leito, então todos os pacientes que estão internados em enfermaria, e nos pacientes que estão internados em CTI. Nos hospitais que tem odontologia e também tem a parte ambulatorial, a gente também pode atuar ali no ambulatório mesmo, com a cadeira do dentista e tudo mais. Maneiro. Eu não sabia disso. Eu te perguntei, mas realmente eu não sabia disso. Quais os procedimentos que podem ser realizados? No hospital? Sim. Todos.
todos os procedimentos? Claro que isso depende do que você tem como material, né? Assim, porque quando você vai no hospital para levar o tratamento, você tem que ter o seu próprio material, porque o hospital nem sempre vai te oferecer alguma coisa do tipo, né? Eu acho que isso, desculpa te interromper, mas é um problema desde a faculdade, né? Porque os dentistas reclamam pra caramba. Teve até uma dentista aqui que veio e falou assim, às vezes eu gastava mais com o material na faculdade do que com a própria mensalidade. Não é isso? A coisa vai seguir vocês o resto da vida. Pois é. Eu, graças a Deus, não precisei pagar mensalidade, mas... Aleluia, né? Foi o que a gente gasta de material. É um carro, loucura, é um né? carro, é loucura. Mas os atendimentos a gente pode fazer desde uma simples limpeza, né, no paciente, assim, com até paciente edêntulo, ou seja, que não tem nenhum dente na boca, por exemplo. Limpar ali a cavidade oral dele, a língua, né, todas as mucosas. A gente pode fazer desde só isso até extrações no paciente, para tirar um dente. Pode fazer restauração. Só que a restauração, ela tem a questão do limitador ali, né, do motorzinho, né? Que muita gente tem pânico. Aquele barulhinho. Esse motorzinho. É igual a câmera aqui do podcast. A gente tem pânico quando acende aquela luzinha vermelha ali. É igual aquele... Vai usar normal. É uma furadeira. Pra gente, aquilo é um terror. Ô Grace, uma pergunta. Eu já tô... Irian Grace, já tô te chamando de Grace. Tô cheio de intimidade contigo aqui. Uma pergunta que eu tenho. Muita gente está assistindo a essa entrevista assim, poxa, eu quero ir na Irian Grace. Eu quero fazer um tratamento com ela. Você faz tratamentos convencionais ou você hoje só se dedica 100% a tratamento para oncologia, odontologia oncológica? Então, hoje, basicamente, né, eu me dedico mais à oncologia, né? Eu tenho pouquíssimos pacientes que não são oncológicos, mas, claro, se alguém precisar, se tiver alguma coisa, é óbvio, eu faço todos os tipos de tratamentos. Eu só não faço a parte estética. Isso daí não é comigo. Não faz. Prótese, eu não sou muito fã também. Eu não faço, não. Só faço assim, o paciente está em casa, por exemplo. Né, nessa situação, eu vou tentar ajudar ali da melhor forma possível. Mas no meu dia a dia, eu não sou especialista em prótese, não sou especialista em harmonização facial, então... Botar uma lente de contato, não faço isso também. Facetas. Não. Nada Isso não. disso. Você é mais linha de frente mesmo. Eu sou o que tem que ser feito. É isso entendeu? aí. Isso aí, essa parte estética, aí vocês vão dos meus amigos, eu indico eles. Você cuida do motor... do carro, aí depois de cara, uma pintura, você não, aí vai ali, que aquele cara vai embelezar o teu carro, exatamente. É isso? Tu mexe no motorzão mesmo. Eu boto a mão no motor. Tão de frente. É o mecânico mesmo. mesmo. Eu gosto disso, gente, maravilha. Eu tenho um xodó pelo quadro Mitos e Verdades aqui, que eu tenho no podcast Casa do Garé. Eu tenho algumas perguntinhas aqui, que é pergunta de muita gente que se faz e você vai desvendar, se é mito ou se é verdade. Tá bem, bom? vamos embora. Primeira pergunta de mitos e verdade. Amamentar reduz o risco de câncer de mama? Sim. Uau! Amamentar reduz o índice de câncer de mama. É muito importante, né? A amamentação ela é importante por N fatores, né? Não só para a mãe, mas para o bebê. Mas quando a gente tem a amamentação, né, a gente tem o estímulo das glândulas mamárias ali naquela região, faz com que a gente tenha a menor tendência a desenvolvimento de câncer de mama. Então, sim. Olha, é verdade. Amamentem os seus bebês. Viu? Tá aí, galera. O trauma causa câncer? Não, isso é um mito. É um mitaço, assim. É um mito muito grande. Prótese mal adaptada, por exemplo, né, a dentadura mal adaptada, causa câncer? Não, ela não causa câncer. Ela vai te causar um grande machucado, mas câncer não. O que normalmente a gente observa, né, nos pacientes que falam que eu quebrei a minha perna e aí tive câncer. Na verdade, que ele já tinha alguma coisa, foi o que eu falei, né? O câncer ele não nasce hoje. Ele está em desenvolvimento. Todos os dias, agora, nesse exato segundo, todo mundo tem uma célula ruim que está querendo ali alguma coisa. E o nosso corpo, ele é perfeito e ele trabalha matando. Então, por isso que não é toda hora que a gente vai ter câncer ali o tempo inteiro, né? Aleluia. Senão aí Amém, vai sair correndo agora. Amém. Mas nesse caso, desses pacientes que acreditam, né, que o trauma levou ao câncer, na verdade não, é que já estava em desenvolvimento ali. Provavelmente essa fratura, por exemplo, pode ter sido mais facilitada até pelo fato daquela região já estar mais sensível, né, pela questão do câncer, né, não estava mais forte ali naquela região. A prótese, você começou a reparar que aquela dentadura estava doendo porque estava começando a machucar uma área que já estava crescendo, porque como fica ali tampado, né, digamos assim, está tampado, você não está vendo o tempo todo. Claro. Né? Então, é basicamente isso. O trauma ele não causa câncer. O que causa câncer são os fatores
né, relacionados a isso. Tabagismo, etilismo, HPV, fatores genéticos, né, e aí são casos específicos, exposição ao sol, isso que causa câncer. Má alimentação, senão minhas amigas nutricionistas me matam que eu não falei isso. Má alimentação, que eu falo sedentarismo, aqui, nossa. Olha só, parece que você escutou, você deve assistir meu podcast sempre, que eu falei que o segredo da vida é beber água, se exercitar bem uma boa alimentação. Exato, Não é esse o segredo da vida? Eu acredito que sim. E cuidar dos dentes. Por favor, cuidar da boca. Irian Grace, mito ou verdade que cigarro e bebida aumentam em até 20 vezes o risco de câncer de boca? Verdade, verdadeiríssima. Quando a gente associa o tabagismo e o etilismo, é muito comum, né? Ainda mais da galera jovem. Gosto de fumar um cigarrinho quando eu tô bebendo. Repense, porque a gente tem aí um índice que eleva bastante quando a gente associa os dois hábitos, sim. E quando a gente fala em tabagismo, isso inclui também, você está respirando. Eu sinto que você respira a sua profissão, você respira isso. Então é comum para você, qualquer caso que chega ali, você tá igual do seu Alberto, tá igual do seu Jorge. Esses cigarros eletrônicos, eles também ajudam a ter um câncer de boca? Então, atualmente, os cigarros eletrônicos são muito novos, né? Então, tudo que a gente tem na literatura é muito novo. Sim. Então, como o câncer ele é uma questão de longo prazo, né? Não é todo dia ali aquele hábito, alguma coisa assim, a gente ainda não tem muito na literatura sobre isso. A gente já está vendo algumas questões relacionadas a pulmão. E faringe ali. Faringe, assim, a parte de câncer dessa região. Boca ainda não muito, porque assim, até porque muitos desses pacientes fumam cigarro. Então, até onde um é o outro, um tá de fato sendo causado ali. Mas no caso, o que a gente está vendo hoje é que o uso dos pods, né, dos cigarros eletrônicos, está muito relacionado com problemas respiratórios, com cárie, porque muitos deles têm aqueles saborzinhos, sabe? Sim. Aquilo ali da cárie. Muitos deles, como não é um item legalizado, a gente vê aí a galera comprando a torta direito em qualquer lugar. Sim. E aí tem um monte de metal pesado dentro. Eles colocam ali, não tem nada, é só essência de melancia. Gostinho tem gostoso. Sim. Tem sim. Um monte de metal pesado horrível que causa um monte de problema. E aí pode ser que nesses, principalmente a gente está falando de câncer, né? Enfim, esses podem ter aí uma relação ainda maior com outros tipos de cânceres, mas a gente ainda não tem 100% elucidado na literatura o que eles causam. Porque a Anvisa não aprova eles. Aí tudo que acusa ele faz assim, ó foi o maço ali. Não, foi o pod ele. Jamais. Cara, esse maço aí, ó, fedorento. Mas apesar de muita gente, inclusive minha mãe foi fumante por muitos anos, graças a Deus a minha mãe parou, foi o melhor presente que ela me deu na minha vida. Aleluia. Mas ela por um tempo, enquanto ela estava tentando, ela fumava cigarro eletrônico há bastante tempo atrás, assim, muito tempo. E aí, só que o cigarro dela tinha nicotina também. E aí, até onde isso está de fato te ajudando? Mas são doses menores de nicotina. Mas eu vou pro tabaco. Gente, não tá te ajudando isso. Isso não vai resolver o seu problema, entendeu? Eu sei o quanto é difícil, porque eu vivi isso dentro da minha casa. A minha mãe era adicta, assim, nível hard. A minha mãe, ela tinha associação com bebida a lugares da casa. Então, que o tabagista tem muito disso. Ele chega na varanda da casa dele, onde ele sempre fuma. Daqui a pouco, toda vez que ele for na varanda, ele vai falar, quero acender um cigarro. Entendeu? E ele tem muito disso. E, infelizmente, assim, é difícil de você tirar esse hábito da pessoa. É muito difícil. Eu sei quanto é doloroso, mas não é substituindo por outro vício. Definitivamente não é. E você fica viciado. Ainda mais o pod, que um trocinho daquele ali são, sei lá, quantos milhões de cigarros. É um negócio de louco. Eu não sei exato, não, mas eu sei que são muitos cigarros. Então, gente, não faz isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, para com essa onda aí. Aqui, uma pergunta, né? Se o câncer... Tem gente que faz essa pergunta. Fizeram aqui, eu vou te passar para você. Meu Deus, lá vem. O câncer é contagioso? Nossa, tem gente que acredita nisso. Pois é, mito ou verdade? Miticíssimo. Miticíssimo. Não é nem mito, é miticíssimo. Não, jamais, gente, hipótese alguma. O câncer é uma doença que se desenvolve no seu corpo por um fator seu, né? Que entram naquelas outras questões que eu falei, né? E que, obviamente... não tem muito como você passar para outra pessoa, né? Não faz muito sentido isso, né? Uma célula do câncer não vai chegar na sua
como que isso vai acontecer? Não é como uma doença contagiosa, de forma alguma. Então, respondido aí. Isso aí eu já sabia a pergunta. Tá vendo? E para a última pergunta que muita gente deve ter também, existem casos, existem não, mas se o câncer sempre volta? Não, a gente não pode falar que sempre volta, mas a gente também não pode falar que ele nunca volta, né? Como qualquer doença na vida, né? A gente pode ter a cura, a gente pode ter o tratamento. Esse é um ponto interessante de falar. A gente pode ter o tratamento paliativo. E esse é um ponto que eu queria muito falar, porque é uma área que eu amo, que são os cuidados paliativos, e que as pessoas têm uma falsa ideia. Muita gente associa assim, o paciente entrou em cuidado paliativo, então ele está em fim de vida, vai morrer, não tem o que fazer. Eu lembro que, nossa, na época do Pelé, botaram lá, Pelé está em cuidados paliativos. Todo mundo, meu Deus, vai morrer, que não sei o quê. Sabe quem está em cuidado paliativo? Sua mãe, que é hipertensa. Seu pai, que tem diabetes. Sua tia, que tem artrite reumatoide. O cuidado paliativo, ele nada mais é do que a garantia de qualidade de vida, a atenuação, ou seja, tentar diminuir ali ao máximo possível os sinais e sintomas de uma doença que não tem cura. Então, o hipertenso não tem tratamento para hipertensão, assim, definitivo, não tem cura para hipertensão. Sim. Ele vai fazer lá todo dia o atenolol dele, o enalapril dele, ali, o bonitinho ali, pronto, vai fazer sempre ali, acabou. E aí, o que você faz? Com que ele não tenha os sinais e sintomas da qualidade de vida e de morte, porque todo mundo um dia vai morrer para esse paciente. Então, isso é o cuidado paliativo. E no caso do paciente com câncer, não é diferente. O paciente com câncer, ele tem um câncer que a gente não consegue curar o paciente, mas ele tem dor. Ele tem questões relacionadas à mobilidade, dependendo do tipo de câncer. Ele tem questões relacionadas às outras comorbidades dele. Então, se você tem sinal e sintoma, vamos tratar eles. Então, cuidados paliativos, são muito importantes para os pacientes oncológicos no geral. E por isso, dada essa situação de que o paciente ele pode ficar curado ou não, a gente não pode falar se o câncer sempre volta, mas a gente também não pode falar que ele nunca mais vai voltar. Porque sim, os pacientes podem ficar curados e nunca mais ter. Sim. Mas pode voltar. Então... E já aconteceu aconteceu com a minha mãe, inclusive. Minha mãe teve um câncer 21 anos atrás, e depois do câncer, depois de 21 anos, a pessoa, voltou, hein? Voltou nada. Aí o médico falou, não, isso é um novo câncer. Não é que ele tenha voltado. Imagina, voltou há 21 anos, deu um rolê. Em 21 anos se desenvolveu. Voltaram a Dona Vera. É isso mesmo, tava vendo. É outra coisa. Do nada, o cara volta. Não, é um câncer novo. É um câncer tem isso novo. Também, né? Tem exatamente, tem. Né? Tem no mesmo lugar. Às vezes, assim, no caso de câncer, a gente fala que é recidiva da doença, quando é literalmente assim, você fez o tratamento. A gente só fala que o paciente está curado na oncologia depois de 5 anos. Até 5 anos, a gente fala que o paciente está em remissão completa. Você nunca vai ver um médico ou qualquer outro profissional da oncologia tratou o paciente aqui com a quimioterapia. Deu tudo certo? Está curado. Você não vai ver isso. Não existe isso. Isso não vai. Você vai falar, o paciente entrou em remissão. Remissão é o quê? 100% de ausência de doença. Não tem mais nada. O paciente está bem. Curado. Então, tu vai ter ali 60 meses, meu amigo. Tem 5 anos ali que a gente vai ficar sempre olhando e tudo mais. Deu os 5 anos, está 100%, continua em remissão completa, aí você já pode começar a falar em cura. Entendeu? Tô achando que tu tá curado. Vou fazer mais 5 anos aí pra eu... vai fazendo ali. Mas depois de 20 anos, gente, não é mais o mesmo câncer. Aí não voltou. Aí provavelmente sua mãe tinha câncer de mama, que você falou? Não, era lá no útero. Câncer de útero, então. No útero não, era no intestino. Então, a gente também tem no tirou intestino. Lá, não sei quantos metros. Ele não só é muito relacionado com a alimentação, mas também tem fatores hereditários, relacionados ao câncer de intestino, de cólon e reto. Isso. Então, a gente pode ser que sua mãe tivesse, não sei se ela chegou a fazer mapeamento genético, que hoje é bem bacana. E aí, isso pode ter sido por conta disso, Pode ter sido, não Eu fiz posso até a afirmar. colonostomia agora, Fez. Depois foi comigo, porque... É genético, justamente por causa da genética. Então, exatamente. Ficar acompanhando ali é uma boa coisa. Anos aí. Gente, eu conversei com ela que deu aulas. Irian Grace, eu estava ansioso para chegar esse dia para conversar com ela. E ela deu aulas de conhecimento aqui de odontologia de prevenção. Falamos de um câncer de modo geral, mas também do câncer de boca. De odontologia em geral. Irian, você é uma simpatia, você... exala conhecimento. Que prazer ter você aqui no meu podcast. O prazer foi todo meu. Muito obrigada, adorei. Que maravilha. Super feliz. Eu vou falar o que o Luiz Penido falou para mim aqui no meu programa. Tapete vermelho para você voltar quando você quiser. Muito obrigada. Me sinto lisonjeada. E para aquelas pessoas
que assistiram a nossa entrevista e que querem você como dentista, querem te seguir nas redes sociais. Como é que elas fazem? Agora é tudo contigo. Então, gente, o meu arroba é doutora.iriangrace, o meu nome é difícil, bota ali embaixo, porque as pessoas não vão saber botar. Eu vou botar. Mas é arroba iriangrace. Eu atendo tanto na região serrana, né, do Rio de Janeiro, então Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, como também na cidade do Rio de Janeiro. Então, só entrar em contato ali comigo no meu Instagram, que a gente agenda aonde você estiver, eu vou até você. Tá vendo? Atendimento em domicílio. Gente, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, vou te agradecer o resto da vida por essa aula de Eu que agradeço imensa aqui. Obrigado a você que está nos dando maior moral aqui no YouTube. Tô vendo, a gente só tá subindo só, hein? Você tá aí, ó, curtindo. Você pode tocar nesse símbolozinho do ok que está aqui, que o algoritmo do YouTube vai entender que é um programa respeitoso, que está enchendo o teu conhecimento aí, ok? Continue nos curtindo também, nos seguindo, tanto lá no Instagram, quanto no Facebook, no TikTok, também no Kawaii, e agora nós estamos no Spotify. A gente está arrebentando. Siga lá, @podcast Casa do Garay. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.